Olá, começa agora o programa Energia Agro, onde vamos discutir a transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Neste programa, vamos falar das oportunidades de uso de combustível sustentável para aviação e outras obrigações das empresas aéreas. Convidei o Eduardo Calderon, que é diretor do Centro de Controle Operacional e Engenharia da Gol, para falar sobre o assunto. Muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pela presença aqui. Eu gostaria de começar perguntando para você aqui já, né? As empresas aéreas estão preparadas para usar biocombustíveis? Os equipamentos já estão preparados para usar biocombustível, no caso, o bioquerosene? Como que está isso no Brasil e no mundo? Obrigado pelo convite, Donizete. Aliás, essa é uma pergunta bastante interessante, né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é a dificuldade que, eventualmente, a gente tem de usar um combustível novo como combustível sustentável de aviação. A boa notícia é que não tem dificuldade nenhuma, porque, como os especialistas dizem, esse combustível é um combustível que a gente chama de drop-in, ou seja, simplesmente você mistura no combustível atual. Você pega o querosene de aviação já existente, pega esse combustível sustentável em um determinado nível de mistura os dois e o combustível está pronto. E mistura onde? Mistura em tanques, né? Geralmente em tanque. A única questão é que você tem que ter uma tancagem separada para poder pegar o combustível sustentável, o combustível fóssil normal, né? Misturar os dois dentro desse tanque, tá? E depois você abastece a aeronave. Mas você não tem que fazer absolutamente mais nada. Não tem que mexer no ponto do motor da aeronave, não tem que fazer absolutamente nada. A aeronave está pronta para receber esse combustível já misturado, né? Então, para o usuário, a gente pode ter tranquilidade de que o bioquerosene não vai alterar em nada o funcionamento dos equipamentos. Absolutamente. Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala do combustível sustentável de aviação como se fosse uma coisa nova. Mas se a gente pensar, desde 2012 a gente já está abastecendo, né? E a gente já tem... É um caso de sucesso, absolutamente um caso de sucesso. A grande diferença agora é que a gente está começando a criar escala, né? A gente vai começar a aumentar cada vez mais essa produção e a gente tem uma exigência de utilização desse combustível, não só aqui no Brasil, como outros países do mundo, né? Mas não é uma novidade, é uma coisa que já vem sendo testada com absoluto sucesso já há bastante tempo. Exatamente. Eu acompanhei em 2012, quando a Gol fez um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, na Rio+20. E, Eduardo, eu tive a oportunidade de participar do primeiro voo comercial da Gol voando com bioquerosene. Fato histórico, né? Então, aqui é a certeza de que a gente não tem definitivamente problema. Mas como é que está o uso do bioquerosene no mundo? Quais as empresas que estão utilizando? Se já tem produção suficiente? Como é que está isso? A produção hoje é muito baixa no mundo todo, né? Onde a gente já tem uma utilização que está começando a crescer um pouco mais é na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muito concentrado na costa oeste, né? Califórnia, aquela região ali da costa oeste dos Estados Unidos. E na Europa, em alguns países da Europa. Mas ainda é muito pequena a produção, dado a demanda que vai ser necessária ao longo dos anos. Aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? A gente tem uma demanda crescente e uma produção que ainda está muito pequena. Então, a gente vai ter que correr para poder acelerar o passo, né? Para poder acompanhar essa necessidade que a gente vai ter no futuro pelo combustível. A Lei Combustível do Futuro, ela proporciona já uma meta de mistura, vamos chamar assim, uma meta de mistura não, uma meta de redução de emissão. Perfeito. Né? Essa meta, ela vai produzir um volume de biocombustível de aviação aqui no Brasil. Isso vai ser suficiente, esse volume estabelecido em lei como obrigação, vai ser suficiente para dar uma atividade econômica para essas biorefinarias? Ou o Brasil tem que trabalhar imediatamente também com a questão da comercialização para exportar o bioquerosene? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, né? Porque o que a gente vê claramente, eu tenho participado de diversos debates, e aí não só olhando do seu ponto de vista da companhia aérea, mas até como cidadão, como brasileiro, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade ímpar, né, de ser um grande produtor e exportador do combustível sustentável de aviação para o mundo todo, né? Quando você pensa na demanda que vai ser criada a partir de 2027 para o mercado nacional, é uma demanda relativamente pequena. A gente começa com 1% de redução de emissões, que deve dar mais ou menos aí 2% de volume. Em 2028 é a mesma coisa. E o volume, 2% de volume,
hoje em torno de 7,5, 8 bilhões. Hoje é o seguinte, se você pegar 2% de volume, só fazer uma conta simples aqui, a Gol consome mais ou menos 100 mil metros cúbicos, ou 100 milhões de litros, né, de combustível por mês. Se você pegar 2% disso, a gente está falando de 2 milhões de litros. Né? 2 milhões de litros vezes 12 dá 24 milhões. Como a Gol tem mais ou menos um terço do mercado, de todas as empresas aéreas comerciais, Gol, Latam e Azul, a gente está falando aí de combustível para as empresas de aviação, né, comercial de algo em torno de 75 milhões de litros. É muito pouco, é menos do que a Gol consome de combustível fóssil durante um mês das operações só da Gol. Né? Te falei, a Gol consome 100 milhões de litros e a gente está falando de 75 milhões de litros o ano inteiro. Por isso que eu digo, quando a gente começar a construir as nossas usinas aqui, claramente a gente vai ter que construir usinas para a exportação do produto, porque o mercado doméstico, no primeiro momento, vai ser muito pequeno para sustentar essas usinas que vão ser criadas. Vão ser usinas que vão ter que ser criadas para exportar o produto para o mundo inteiro. E o país tem um potencial imenso para isso, né? Não tem a menor dúvida. Exato. A Gol está de olho nisso e eu vejo o seguinte, que é preciso, a partir da lei que foi regulamentada, da lei que foi sancionada, a regulamentação dessa lei. Né? O que você está interferindo, você como representante de uma grande companhia aérea no Brasil hoje, e também que já tem voos internacionais, como que você, representando a Gol, está trabalhando para a regulamentação dessa lei? A gente tem uma preocupação muito grande, né, fundamentalmente, né, Donizete, que a gente tenha preços compatíveis com o que vai ser no futuro. Né? Qual é a nossa preocupação, né, falando em português bem claro? Hoje, combustível representa para as companhias aéreas aqui no Brasil cerca de 40% do nosso custo. Né? E o combustível sustentável de aviação, pelo menos o que a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos, está custando de 2 a 3 vezes mais caro do que o combustível fóssil. Então, se você pensar que eu tenho um produto, né, que corresponde a 40% dos meus custos, ele vai custar 2 a 3 vezes mais caro, é claro que isso vai ter um impacto muito grande em termos do custo da companhia como um todo. Tá? Então, a nossa preocupação realmente é ver que mecanismos que o governo vai criar para tentar fazer com que essa transição se dê de uma forma mais suave, né? Porque se de uma hora para outra você tiver que pagar 2 a 3 vezes mais caro por um produto que já representa 40% dos nossos custos, é óbvio que isso vai ser um aumento de custo muito grande que vai acabar se refletindo de alguma forma em aumento das tarifas no futuro. Porém, é 2% de 40%. Exato, né? exato. Não é? Não, Exato. claro, é um aumento de custo que vai aumentando gradualmente. Mas para quem já está, né, com 40% dos seus custos, o 2% já começa a fazer diferença. Né? E quais são as medidas que você julga que seriam necessárias? Né? Quais ferramentas ou quais tipos de programas, de política pública que poderia existir para dar esse equilíbrio maior em termos do preço do biocombustível, no caso o bioquerosene, com o combustível fóssil? Eu acho que ainda não existe, acho que o governo vai ter que pensar em como é que cria alguma coisa nesse sentido. A gente já tem bons exemplos, né? O próprio RenovaBio é um programa muito bem sucedido aqui no Brasil. Eu acho que agora a gente teve esse chamamento do BNDES, né? Para colocar dinheiro para a gente ter um financiamento mais barato para os novos investimentos em biorrefinarias. Né? Eu acho que a gente tem que pensar na parte tributária, que é uma coisa que ainda não foi abordada em profundidade pelo governo. Então, eu acho que tem alguns pontos em aberto que seguramente vão ter que ser discutidos ao longo desses próximos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para a partir de 2027 a gente já ter tudo isso, todo esse arcabouço já preparado para a gente começar em 2027 a mistura do produto. Né? O Ministério de Minas e Energia tem discutido sempre as questões relacionadas a essas políticas públicas. Uhum. Você entende que outros ministérios, além dos que nós comumente utilizamos aí, ou participamos, no caso o Ministério da Indústria e Comércio, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, esses ministérios deveriam estar mais envolvidos agora com essa formulação dessa regulamentação para que a gente tenha um avanço com uma velocidade suficiente para que as empresas aéreas façam o seu planejamento? Acho que sim. E a boa notícia é que a gente vê claramente que isso está acontecendo. Né? Assim que a lei foi sancionada, como você falou, né, já houve um movimento muito forte desses ministérios que você está falando. O Ministério de Portos e Aeroportos também tem participado bastante dessas discussões, assim como as agências reguladoras mais presentes nesse ponto, né, a ANAC e a ANP.
Então, o que a gente está vendo é uma mobilização muito grande no governo, de forma a tentar acelerar esse processo e a gente ter essas definições, né, infralegais que a gente vai ter ao longo desses próximos 2 anos. Então, eu acho que a coisa está andando no ritmo que precisa estar. O governo começou a se mexer com muita velocidade assim que foi sancionada a lei. Todo esse mecanismo precisa de muita segurança jurídica, claro, né, e previsibilidade. Né? Nós temos uma meta de começar 1% em 2027. Perfeito. Nós estamos dentro do prazo, a gente precisa de correr, como é que é isso? Eu acho que sim. Vamos lembrar que é 1% de redução. Então, na verdade, é um volume de 2% a partir de 2020, provavelmente 2027, 2020 até a mesma coisa, assim por diante. O que preocupa, Donizete, é que uma biorefinaria, desde o momento que ela é concebida até o momento que ela entra em produção, demora um tempo. Não é uma coisa muito simples, né? Então, tem discussões como é que vai começar a se dar esse processo a partir de 2027 para a gente poder ter o produto ali para frente, tá? O que eu vejo, na minha opinião? A gente tem uma forma de começar esse processo de transição, mesmo sem ter as biorefinarias instaladas no país, que é a partir de coprocessamento da Petrobras, usando uma matéria-prima vegetal, usando óleo de soja, usando outros produtos vegetais que hoje, óleo de palma, outros produtos que eventualmente já tenham no mercado. Com isso, você conseguiria dar essa largada, né, a partir de 2027. Porque construir uma biorefinaria, se a gente começar hoje, né, um projeto de desenvolvimento para construir uma biorefinaria, ela não fica pronta para em 2027 já estar produzindo o produto que a gente precisa. E aí a outra opção seria importar, o que seria muito ruim para o país, né? Não tenho dúvida. Tem alguma biorefinaria sendo construída, na sua informação? Não. O que a gente tem de informação é que a Brasil Biofuels estava tentando fazer um projeto nesse sentido no norte, né? Não, aparentemente parou, pelas notícias que a gente tem. Existem algumas empresas que já mostraram interesse em avançar, algumas usinas de álcool, né, de etanol também têm interesse, mas o etanol ainda não é uma rota tecnologicamente completamente aprovada, né? Está sendo discutido. Então, a gente acha que ainda tem um processo de maturação. Eduardo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui para você dar continuidade a essas informações das biorefinarias. Tá ótimo. Então, vamos para o intervalo e você continua aqui conosco no Energia Agro. Perfeito. Olá, estamos de volta com o programa Energia Agro e hoje temos aqui nosso amigo Eduardo Calderon, que é diretor da GOL. Eduardo, como que a sociedade pode esperar definitivamente o uso de bioquerosene produzido aqui no Brasil? Você estava falando há pouco que tem algumas iniciativas. Né? Quais são essas iniciativas e quando que nós vamos ter bioquerosene, quando que a gente vai voar com bioquerosene produzido aqui no Brasil? Donizete, o que já tem anunciado até o momento, né? Pelo menos já saiu em planejamento estratégico, já foi anunciado formalmente, que a gente tem conhecimento aqui no Brasil, são 3 iniciativas. Tem muitas outras coisas sendo discutidas, mas oficialmente ainda não tem nada formalizado. Tá? Tem um projeto da Brasil Biofuels, né? A partir de óleos de palma no norte do país, ali em Roraima e Amazonas, né? Tem um projeto da Petrobras, que estaria construindo ali uma das suas refinarias ali perto de São Paulo, no eixo São Paulo-Rio. E tem um projeto da Selen, né? que é do Grupo Mubadala, que foi aquela refinaria que era da Petrobras, que fica ali perto de Salvador, que foi privatizada há uns anos atrás. Tá? Esses são os 3 projetos que a gente já escutou falar. O da Brasil Biofuels, a partir de óleo de palma, o da Selen também a partir de óleo de palma, mais especificamente Macaúba, né? Isso que eles estão querendo avançar, e o da Petrobras ainda não está muito claro qual é a matéria-prima que eles vão usar como óleo vegetal. Aparentemente, né, eles estão vendo alguma coisa de soja, mas ainda não está muito claro para a gente o que eles vão fazer no futuro. Esses são os 3 projetos que a gente já foram anunciados formalmente, né, no planejamento estratégico das empresas. Agora, tem muita coisa que a gente sabe, tem escutado falar de empresas que têm interesse em avançar nesse processo também. Muito bem. Eduardo, para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, uma empresa aérea ela tem diversos caminhos, vamos chamar assim. Tem do ponto de vista de engenharia, de aerodinâmica do avião, do peso do avião,
do tempo de sobrevoo, da decolagem, aterrissagem, taxiamento, etc. Tem uma série de operações. Perfeito. Né? Quais são as operações que a Gol tem feito para reduzir as emissões e qual é a expectativa da Gol para começar definitivamente a utilizar bioquerosene para fazer cumprir esse mandato? Se a gente vai ter dificuldade na produção de bioquerosene, como que vai reduzir as emissões, então, diante do mandato que está estabelecido, mas que tem também que ser aprovado pelo CNPE? Não tenho dúvida. O que a gente... Vou fazer a resposta um pouco mais completa, então vamos trazer um pouquinho para trás. Existem estudos feitos pela IATA, que é a Associação Internacional de Aviação, né, das companhias aéreas no mundo todo, que mostra o seguinte: para a gente chegar em 2050, que a meta é você chegar em 2050 com carbono zero, né? Essa é a grande meta, tá legal? Você tem 4 grandes pilares. Um pilar é o SAF, é o mais importante de todos, vai representar 65% dessas iniciativas, é a mais importante. Que é o bioquerosene. Que é o bioquerosene. Essa é a mais importante de todas, tá legal? As outras 3, tem 2 que são mais ou menos equivalentes, tem mais ou menos 15%, um pouco mais, tá? Que são, uma é a troca de equipamento. O que é a troca de equipamento? Hoje a gente voava um avião mais antigo, que era um voo Boeing 737, a Gol só voa 737, 800 e 700, mas era um avião mais antigo, um avião que foi concebido o projeto há muito tempo atrás, e já tem Boeing já tem 15 anos de uso, alguma coisa desse tipo, tá? A Boeing lançou um avião novo, que é o MAX, né? O MAX consome 15% a menos de combustível, consequentemente 15% a menos de emissão. Esse é um pilar. A gente vai estar trocando a nossa frota ao longo do tempo. Hoje, a gente tem uma frota de 100 e poucos aviões voando, 105, 107 aviões voando, 50 deles já são MAX. Então, praticamente metade da frota que a gente tem são MAX. E vai crescer paulatinamente ao longo dos próximos anos. Então, essa é uma iniciativa. Uma outra iniciativa que a gente tem é de compensação de carbono. Hoje, se você voar num voo nosso, você pode compensar. Você fala o seguinte: quanto é que custou, quanto eu emiti de carbono para fazer um voo, sei lá, de São Paulo para Salvador? A gente tem uma calculadora que mostra isso e o nosso passageiro pode fazer isso. As companhias que voam conosco, seus empregados que voam conosco, também podem fazer as compensações. Pois é, e essa compensação é feita de que maneira? De forma voluntária. Você paga para isso e a gente investe em programas de compensação, reflorestamento, vários programas que a gente tem com empresas que prestam serviço para a gente, tá? E o quarto pilar, Donizete, são os programas de eficiência energética, que a gente chama, que é isso que você falou, tá? Eu vou pousar o avião, quando eu estou taxiando na pista, ao invés de usar os 2 motores, eu uso um só. A gente chama, tem uma sigla em inglês lá que a gente usa, que é o single engine, quer dizer, eu vou usar um avião só. Eu vou decolar, estou taxiando, uso um só. Eu vou decolar, né? Quando eu decolo, ao invés de eu subir de uma vez só, eu subo, faço uma pequena pausa, depois eu subo de novo, eu poupo um pouco o motor, né? E, consequentemente, também consumo um pouco menos. Eu estou voando já em nível de cruzeiro, ao invés de eu ir naquela velocidade, eu voo um pouco mais rápido, se as condições de vento forem favoráveis, consequentemente, eu faço esse trecho com um tempo mais curto, eu poupo mais combustível também. Então, tem uma série de iniciativas. Hoje, por exemplo, a Gol tem cerca de 15 iniciativas no sentido de reduzir o consumo de combustível. Isso deve representar mais ou menos uns 5% em termos desse total, né, que a gente vai ter de descarbonização até 2025. Então, se você pegar o SAF, que é o maior, pegar essas outras 2 que eu falei, troca dos equipamentos e a compensação, e pegar as eficiências energéticas, somando tudo, dá todas as iniciativas que a gente precisa para chegar em 2050 com carbono neutro. Mas a mais importante delas todas é o bioQAV. A infraestrutura aeroportuária, ela está adequada para que a gente reduza essas emissões, principalmente nos trechos em terra, vamos chamar assim, e também na hora de aterrissar, que às vezes a gente vê que o avião dá muitas voltas, etc. O que está acontecendo para a gente poder reduzir isso? Eu acho que tem sido feito um trabalho muito grande, né, tanto por parte das concessionárias, novas concessionárias, depois da privatização, quanto o próprio DCE, né, que é o departamento responsável pelo espaço aéreo brasileiro, no sentido de você ter rotas mais diretas, né, você poder fazer o taxiamento com mais velocidade dentro dos aeroportos, enfim, tem uma série de construção de novas vias, novas taxiways, ou seja, tem várias iniciativas, tanto da parte de infraestrutura aeroportuária, quanto no céu, literalmente, né, você ter rotas mais diretas, para poder fazer com que o avião fique quanto menos tempo possível no ar, ou quanto menos tempo possível taxiando para chegar rápido no terminal. Essas iniciativas fazem parte desse programa de eficiência energética que eu comentei contigo. Tá. A indústria
de transporte aéreo, vamos chamar assim, ela emite cerca de 2 a 3% da poluição mundial. Perfeito. Né? A Gol, nas operações que ela tem feito, né, ela está hoje diante de um cenário que está já reduzindo as suas emissões, mesmo com o aumento dos voos. Qual que é esse cenário que a gente tem hoje e quais são os benefícios para a sociedade do uso de bioquerosene? Como é que você vê isso? Hoje, a gente, respondendo claramente a sua pergunta, hoje a gente já está, porque conforme eu falei para você, dessas 4 iniciativas, 3 a gente já está fazendo. Então, a gente já está trocando a frota. Então, já estamos reduzindo em 15% o consumo de combustível e, consequentemente, né, a emissão de carbono. Tá? Já temos todos esses programas de eficiência energética que a gente chama para reduzir o consumo de combustível como um todo. E já tem uma parte de compensação. Então, esses 3 já estão acontecendo e já está fazendo com que a gente já esteja avançando nesse processo de descarbonização. O SAF, o combustível, o bio-QAV, vai entrar em 2027 e vai ser um componente importante para a gente continuar nesse processo. Mas a gente não está parado. A gente já começou e vamos continuar. Vamos trocar mais equipamentos no futuro, vamos cada vez mais ter processos melhores para reduzir o consumo de combustível, vamos avançar na parte de compensação. Tudo isso em conjunto está fazendo com que a gente avance nesse processo de carbonização. O bioquerosene, ele é produzido a partir de diversas rotas. No Brasil, a gente vai ter aí, provavelmente, 2 rotas de produção. Né? E nós temos também, vamos dizer, a preocupação muito grande com o desenvolvimento da agricultura. Né? A Gol tem algum programa ligado, vamos dizer, a essa leitura da nova agricultura do Brasil, da diversificação, né? Em termos de redução de emissão? Vocês têm algum programa com o agricultor em termos de transporte? Tem desenvolvido alguma coisa? O que a gente pode esperar disso? Olha, o que eu posso responder com relação a isso é que, como você falou, a gente tem mais de uma rota, uma que já está, digamos, mais madura, né, que é o REF, e outra que ainda está carecendo de mais estudos, né, que é o álcool do jet. Né? Para a Gol, a gente não tem problema nenhum ainda das rotas. O que importa é que seja uma rota confiável e faça um produto de boa qualidade com preço acessível. Tá? Então, eu acho que o melhor que a Gol pode fazer pelo produtor nacional é justamente isso, é justamente servir quase que como um garoto propaganda, né? Na medida que a gente tem essas rotas estabelecidas aqui no Brasil e fala o seguinte: esse é um produto de boa qualidade, eu vou usar nas nossas aeronaves em qualquer lugar do mundo, seja aqui ou para as rotas internacionais. Nos voos internacionais. Tá legal? Eu acho que é a forma que a gente pode, de alguma forma, ajudar, né, o setor agrícola brasileiro e mostrar que a confiança que a gente tem em qualquer coisa que saia desse setor com relação à produção de biocombustível. Uma questão que todos que estão nos assistindo devem estar perguntando é em relação ao preço de passagem versus o uso de bioquerosene. Mas eu quero fazer uma pergunta para você um pouco diferente. Né? O preço da passagem, lógico, está ligado ao biocombustível, né? No caso, o bioquerosene, na verdade, ao combustível como um todo. Né? E o valor? Né? Como que está que a gente pode passar para a sociedade a questão do preço versus o valor do biocombustível e os seus benefícios para a indústria nacional e para o desenvolvimento da tecnologia nacional, etc. Eu acho que isso faz parte muito dessa discussão que a gente estava tendo agora há pouco com relação a políticas públicas. Né? A gente acabou de ter o projeto de lei do combustível do futuro aprovado, mas tem um outro projeto que é muito importante também para a sociedade como um todo, que é o projeto do carbono, né? Do mercado de carbono. Eu acho que esses 2 conjugados, não só o combustível futuro, mas também o mercado de carbono, vai ser fundamental para a gente verificar qual é o valor que realmente tem o biocombustível durante todo esse processo. Eu acho que tem muito valor, mas isso de alguma forma carece ainda dessa discussão, desse arcabouço legal, para a gente ver como é que a gente precifica isso de alguma forma e como é que a gente coloca o valor desse biocombustível no todo, entendeu? Então, acho que a gente tem um caminho a trilhar ao longo desses próximos anos aí nessas definições. Tá legal? Muito bem. Chega ao fim mais um programa Energia Agro. Nós estamos aqui com o Eduardo Calderon, que é diretor da Gol, um especialista no assunto de bioquerosene e também em operações da Gol. Mas na próxima semana nós vamos falar mais sobre o papel do agronegócio na transição energética, no Brasil e fora do Brasil. Fique com a gente, continue aqui
canal AgroMais e acompanhando sempre o programa Energia Agro.